Então agora vamos fazer a parte mais divertida, é criticar os outros. Nesse caso é o livro do Miranda, que eu pedi vocês comentar, o capítulo 1.1, sobre os problemas de atribuir probabilidades. O nosso autor está querendo construir uma probabilidade uniformemente distribuída no intervalo de 0 até 1. Em outras palavras, como ele mesmo está colocando isso, ele está querendo construir uma função de intervalo 0 até 1 até números entre 0 e 1. Perfeito. Ele está considerando que é razoável pedir que essa função satisfaça as três condições aqui. Que ela é aditiva, e como aditiva, essa condição de atividade é enumeravelmente infinita, esse tipo de aditividade se chama sigma aditividade. Perfeito. Depois ele está pedindo que ela seja invariante por translação. Ele introduz a parte decimal de um número real e pede que a probabilidade de dois conjuntos que teriam a mesma parte decimal teriam também a mesma probabilidade. Dois eventos, conjuntos são eventos. Subconjuntos do intervalo 0,1 são eventos. E também que ela não seja trivial. Ou que, no mínimo, a probabilidade do intervalo inteiro seria igual a 1. Claro que quando a gente fala sobre a probabilidade de intervalo inteiros, a gente quer dizer, na verdade, que a probabilidade de resultado de experimento seja dentro desse intervalo. Mas, pelo menos quando a gente fala, nós usamos uma linguagem um pouco menos exata. Então, qual é o problema com essa parte? Para mim, o problema começa aqui, no 2. Vamos ver de novo o que ele está querendo. Ele está querendo que dois intervalos que tenham a mesma parte decimal teriam também a mesma probabilidade. Pelo que eu entendo, ele quer dizer que a probabilidade de intervalo, vamos dizer, de 0,1 até 0,3, esse intervalo teria a mesma parte decimal do que intervalo, por exemplo, 1.1,1.3. Certo? Porque esse então seria o decimal, o nosso intervalo inteiro mais 1. Se chamar isso de intervalo A. Portanto, ele quer, nesse caso, que a probabilidade de intervalo A é a mesma do que a probabilidade de intervalo A mais B, mais 1. Mas, gente, peraí. O intervalo A mais 1, que a gente chamou, nem pertence ao nosso intervalo de interesse, que é de 0 até 1. Claro que aqui eu quis dizer que A mais 1 não pertence a 0,1, mas é parte do 0,1, né? Porque são eventos, não são conjuntos, não são elementos. Então, qual é o sentido falar desses intervalos que são translação dos intervalos de dentro dentro do nosso intervalo de interesse 0,1? Então, a gente não tem por que se preocupar sobre o que acontece com nossa probabilidade, com nossa função, fora do intervalo 0 até 1. Para mim, é natural que lá fora, de 0 até 1, pode acontecer qualquer coisa que quiser. O que nos interessa é dentro de 0 até 1. Então, portanto, isso é a minha primeira crítica com essa construção aqui. O que deveria ter no lugar de 2, ou eu acredito que ele quis dizer no lugar de 2, é que a translação, sim, a gente quer ter uma propriedade de translação, mas
translação de dentro de intervalo 0 até 1. Então, se a gente considerar um intervalo A aqui, e se construir um intervalo translado de A linha, que é o mesmo intervalo, C é o intervalo, né? Que é o mesmo conjunto, mas translado para cá, com o número B, né? Aí, nesse caso, tal, A linha é A mais B, mas os dois ainda estão dentro do 0 até 1. Nesse caso, sim, eu quero que a probabilidade é a mesma. Não translação qualquer que você quiser que deixe a parte decimal igual. Não. Nessa translação aqui, a parte decimal muda. De A para A linha, a parte decimal obviamente muda. Mas a probabilidade deve permanecer porque são conjuntos iguais, simplesmente translados um ao lado do outro. Então essa é a minha primeira crítica. Tudo bem, aí vamos ver o que acontece depois. Depois o nosso autor formulou o teorema de sobre conjunto de Vitali, o teorema de Vitali, e mostra que esses conjuntos não são mensuráveis no sentido definido acima. Para isso, ele considera os certos conjuntos adicionais, N, I, que é a interseção entre um certo conjunto translado por um número racional e o nosso intervalo de interesse 0 até 1. Ele cria uma partição enumerável do intervalo 0 até 1. Tudo bem. Agora, ele passa a calcular a probabilidade, que é igual a 1, do inteiro intervalo 0 a 1, utiliza a partição enumerável desse intervalo, que ele acabou de construir, né? Ele usa isso, e também usa a propriedade que a nossa μ é sigma aditiva. Tudo bem. Mas agora ele faz essa passagem aqui, que é válida se μ de NI é igual a μ de N. Isso seria verdade se NI fosse uma translação de N, N mais B. Mas ele não é. N iésimo não é uma translação de N. Porque esse N iésimo contém também a interseção. Tá lembrando? Então, este passo não é válido. A probabilidade de N iésimo não é igual à probabilidade de enésimo. De N, desculpa. Não é igual à probabilidade de conjunto N, de evento N. Portanto, essa demonstração é incorreta. O teorema de Vitali, ele é correto, mas essa demonstração não é.